Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Palavras de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. E Jesus, quando fala isso, dá um acolhimento tão grande, um aconchego na gente, e todo ser humano quer ser acolhido, E porque acolhimento é aquele, é a ação, é aquela aproximação, Estar com o outro, Estar com a pessoa, estar perto, ou seja, uma inclusão, E todo mundo quer isso. Quando a gente chega em algum lugar, a gente quer ser bem acolhido, bem recebido, E saber escutar também o outro, apoiar alguém em qualquer situação. Enfim, onde haja um sofrimento, aquela pessoa quer ser acolhido, assim como nós, em qualquer situação, porque Deus habita em cada um de nós. Então, e acolhe a todos nós. Jesus, quando disse isso, nossa, que frase maravilhosa, não é? E dá um acolhimento muito grande. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sofridos, aquebrantados. Quando ele, naquela passagem, de Maria Madalena, da mulher adúltera, que todos queriam apedrejá-la, e Jesus lá tranquilo, e ele simplesmente disse somente uma coisa: quem estiver aqui sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora, Foram embora porque todos tinham pecado, tinham erros, assim como ela. Então, a única coisa que ele disse a ela: alguém te condenou? Assim também eu não te condeno. E ele teria todas as condições para isso, Mas não fez, como não o faz. E simplesmente disse a ela: vá e não peques mais. Isso é dar aquele acolhimento, aquela condição de oportunidade, como ele dá para todos nós. Erramos, com certeza. Todos os instantes nós erramos. E temos a oportunidade de corrigir. E esse acolhimento, não é apenas um gesto educado, mas é principalmente aceitar a pessoa com as suas diferenças. Aceitar do jeito que ela se apresenta a nós. Porque Deus está no interior de cada um de nós. E Jesus ainda disse numa passagem, quando ele disse: quem acolhe o menor, a mim acolhe. Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou, a Deus. Pois aquele que entre todos vós fordes o menor, este é o maior. É a atitude altruísta de acolher, de receber, de dar aquela atenção, aquele carinho que a pessoa está necessitando. Como no caso da mulher adúltera. Ninguém a condenou, nem Jesus. Ela foi acolhida. Então, ela se sentiu bem recebida e se sentiu ainda incentivada a não errar mais. E porque o exercício do acolhimento é tentar ouvir o outro, o que o outro tem a dizer, sem pensar em respostas prontas ou julgá-lo. Simplesmente deixar ele falar. Ele precisa falar, ser ouvido, E não quer ser criticado de forma alguma, assim como nós não queremos. Quando estamos com qualquer problema, nós queremos o quê? Falar aquilo que está incomodando no nosso interior. E queremos ser ouvidos, não queremos nenhuma resposta pronta daquilo que nós estamos sentindo. Porque a resposta nós temos, ela está dentro de nós. Mas nós necessitamos falar, expor aquilo que está nos machucando, E as pessoas ansiosas e irritáveis, elas em geral têm mais dificuldade em ouvir.
em ouvir o outro. Estão sempre postas, prontas, aliás, a dar uma resposta pronta, não é? Especialmente naquilo que ela conhece. E não é assim. Não é assim que nós vamos ajudar ninguém. Quando a gente vai numa casa espírita, por exemplo, a gente quer ser ouvido. Então, tinha lá uma mulher que foi lá na casa espírita e o marido adoentado, davam 50 anos juntos. E quase nem se conversavam mais. Aí a doença veio, a dor veio e ela se viu ao lado dele. E aí passaram a conversar mais, a se ouvirem mais. Aí ela chegou na casa espírita falando, ficou meia hora falando. Aí depois ela falou, nossa, como fui bem acolhida aqui. Simplesmente porque foi ouvida. E se nós dermos oportunidades também aos nossos familiares, esposa, esposo, filho, neto, enfim, sabe aquela roda na mesa, de deixar o outro falar, sem críticas, sem julgar, simplesmente deixar falar, porque os consultórios aí de psicologia estão crescendo, isso é muito bom, claro, né? Mas poderíamos resolver muitas coisas dentro do nosso próprio lar. Quando uma mãe ouve um filho, uma filha, naquilo que ele está passando, naquela necessidade que ele necessita expor, sem ser julgado, sem ouvir nenhuma resposta ali, simplesmente deixar o outro falar, ouvir, ter a virtude de saber ouvir o outro. Porque senão, se a gente não consegue ouvir, vai gerando um afastamento. Porque o outro também, se acabamos julgando o outro, falando alguma coisa que ele não gostou, ele vai ficar com medo de ser julgado, então não vai falar mais, vai se fechar, né? E todo ser humano espera ser reconhecido na sua dignidade. E sempre que eu me abro com o outro, espero encontrar no outro a ressonância daquilo que eu estou sentindo, sem julgamentos, né? Então, parar e pensar, aprender a escutar o outro, né? Porque quando eu tenho essa capacidade de ouvir, eu me desarmo das minhas próprias ideias e conceitos, e aí eu tento focar mais naquilo que está sendo falado e entender o que o outro está falando e a partir dele e não de mim, né? Aí eu me torno empático, quer dizer, me coloco no lugar do outro. Na verdade, eu estou percebendo o outro do jeitinho que ele é, do jeito que ele se apresenta. Assim como a mulher adúltera se apresentou lá para Jesus, do jeito que ela era, com todos os seus erros, com todos os seus defeitos. E não foi julgada por isso. Pelo contrário, foi acolhida, não é? Então é isso que nós necessitamos aprender a acolher o outro também, para que assim possamos ser acolhidos também. Porque tudo que eu der, eu recebo de volta. E porque não somos diferentes dos outros, queremos também ser recebidos do jeito que nos apresentamos. E assim nós teremos um mundo melhor quando já partimos por esse prisma, né? Do não julgamento, de reconhecer que existem as diferenças e lidamos com elas numa boa, né? Então vamos parar para pensar, porque afinal de contas o nosso mundo é muito diverso. Não existem pessoas iguais a nós. Tudo é diverso. Veja só, a vida é como uma moeda. Ela tem duas faces, mas nós só observamos a face que representa o valor material, a riqueza e o poder. Talvez por sermos às vezes muito insensíveis, egoístas, materialistas e menosprezamos a outra face que simboliza
a humildade, a caridade, a espiritualidade, a sabedoria, o acolhimento, não é? Então é possível treinarmos para ser mais acolhedores, porque sem dúvida nós podemos treinar para isso, né? Aristóteles, o grande filósofo, dizia que as virtudes são fruto de uma prática. E é verdade. Se uma pessoa é acolhedora, ela é porque ela vai praticando isso. Então, qualquer prática, tem dias que estou mais disposto e tem dias que não. Mas vou trabalhando. Se eu estou mais irritado, eu preciso me perceber e retomar esse caminho. Então, essa prática é o convívio diário, né? Que temos um com os outros. E vamos treinando isso, que vai ser muito bom para nós. Então, vale a pena termos esse esforço, né? Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita paz.